aqui com o mestre Cláudio Coelho, na Nobre Arte, e com duas lendas do MMA, Murilo Bustamante, Pedro Rizzo, escreveram um nome na história do esporte. E o Claudinho tem dedo, né, na história dos dois, ensinou boxe aqui, treinaram por muitos anos aqui. Mas eu queria que o Claudinho contasse um pouquinho, porque o Murilo é uma referência no jiu-jitsu e o Pedro veio do Muay Thai, né, aluno do Marco Ruas, que também representava a luta livre. Mas aqui na academia do Claudinho nunca teve a rivalidade ficava lá da porta para fora, né, Claudinho? Conta um pouquinho aí, como é que você fazia para todo mundo se dar bem aqui dentro? Não, então, mas em relação, vamos supor, do Pedro ser do Muay Thai e ligado à luta livre, e o Murilo do Jiu-Jitsu, são duas pessoas extremamente civilizadas, é um outro nível. Então, o que acontecia com as outras pessoas que de uma classe um pouco menos favorecida e encrenqueiros, era onde a confusão era maior. E todos eles, às vezes, queriam treinar aqui comigo, principalmente os problemas que eu tive de resolver quando o Marco Ruas quis vir treinar aqui comigo. E teve pessoas que diziam que eu não devia treinar o Marco Rua, porque o Marco Rua era da luta livre, e eu falei, não, o cara é meu amigo, na minha academia entra quem eu quero, então aqui dentro eu não quero isso. E essas coisas foi melhorando, porque quando vinha gente que era ligada à luta livre, e mesmo gente que era do jiu-jitsu, eu acabei administrando isso e botando até eles para fazerem luva, e ninguém nunca estranhou ninguém, porque eu sempre parti do princípio que era aquilo, da porta para fora é uma coisa, da porta para dentro é outra. Se não é para me respeitar, não precisa de vir aqui. Isso aqui é uma academia de favela. Academia de favela não é academia de asfalto. O cara vai tirar uma onda dessa, é academia onde tem uma vagabundagem, onde a gente conhece um procedimento que pisou na bola, o pau come solto. Então ninguém vai vir daqui fazer arruaça dentro dessa academia, não vai fazer. Então isso, só quem sabe é quem mora dentro da comunidade. Mas graças a Deus isso tudo foi muito bem administrado, aonde depois todos eles podiam treinar junto. E quando a gente fala luta livre, jiu-jitsu, às vezes dentro do próprio jiu-jitsu também tinha suas encrencas e acabavam treinando junto. Então isso foi de suma importância, eu poder ter uma singela contribuição para que tudo isso chegasse hoje, todo mundo se abraça e todo mundo esquece o passado. Se estava escrito para acontecer toda aquela problemada que teve entre as artes marciais, de repente aquilo foi até para essas artes crescerem, principalmente quando teve o Vale Tudo, luta livre e jiu-jitsu. E se não tivesse aquilo, na minha opinião, como seria? Teve muitas pessoas que perderam ou ganhando, cresceu a arte marciais brasileira e depois isso invadiu o mundo todo, entendeu? Então eu acho que ao longo desses anos eu pude dar essa singela contribuição. E quanto a um Pedro Rizzo e a um Murilo, jamais ia ter essa rusga até pela classe social deles, que era outro nível, você está entendendo? Era outro nível. Pedro de um nível, Murilo de outro, e nem pensava nessa coisa de, eu odeio o cara do jiu-jitsu, eu odeio o cara da luta livre, nada. No Murilo eu via a mesma coisa, não mexeu nele, não pisou no calo dele, porque todo mundo segue o seu caminho. Ele sempre teve essa postura, nunca se meteu em confusão, entendeu? E quando Murilo também aparecia uns malucos dentro da academia do Carso se achando, quando o Murilo percebia que o cara é um exibido, o Murilo não tirava ele para nada, não dava nem confiança. E eu sei disso. E a mesma coisa acontecia com Pedro Rizzo e com Marcos Rua, que Marcos Ruas era considerado um bronco. Em que sentido? Porque Marcos já resolvia logo daquela maneira dele, dizer, porra, é porrada, é isso e aquilo, aquele jeito dele. Mas era a maneira que ele achava para resolver as questões dele. Então isso tudo, graças a Deus, eu pude lidar com esse povo todo, e todos me respeitam, entendeu? Então eu agradeço muito por isso tudo. Murilão, você foi um dos primeiros aqui, acredito que tenha chegado antes até do pessoal da luta livre, do Marco Ruas. Como é que foi? Quando eles chegaram aqui, como é que você recebeu? Como é que foi isso tudo para você?
Foi o que o Claudinho falou. O Claudinho sempre administrou muito bem, né? Teve essa história, eu me lembro claramente do dia que teve algumas pessoas que não gostaram que o Claudinho ia treinar, o pessoal do Jiu-Jitsu não gostou que o Claudinho ia treinar o Marco Rua, mas na época eu entendi perfeitamente. Eu falei, o Claudinho tem as amizades dele, como é que eu vou cobrar? Entendeu? Eu não conhecia o Marco Ruas, mas se o Claudinho gostava do Marco Ruas, já me dizia alguma coisa a respeito dele. O Marco Ruas tinha sido adversário do Pinduca, que era um dos meus, uma das minhas referências na luta, né? Eu cresci vendo o Pinduca, né? Como grande campeão da academia, de faixa preta, de vale tudo, né? Então, mas se o Claudinho gostava do cara, e o Claudinho era um cara tão bacana comigo, e assim, um grande amigo meu, então, eu já começava a olhar o cara com outros olhos. E foi assim que eu fiz amizade com o Pedro Rizzo. O Pedro Rizzo era muito amigo do Sérgio Ferrari, que treinava comigo, que era aluno do Bolão, depois se tornou meu aluno, e sempre falava muito bem do Pedro Rizzo, embora eu não conhecesse, então eu já tinha uma ideia sobre o Pedro de ser um cara bacana. Então a gente vai desmistificando até que chegou o ponto que as rivalidades pessoais e entre artes marciais ficaram para trás, né? Que todo mundo se profissionalizou, todo mundo viu que queria, na verdade, um lugar ao sol, né? O respeito, e a quem não tinha respeito passou a ter, a quem já tinha respeito pelas artes marciais e pelos outros aumentou o respeito. Então eu acho que os problemas ficaram na parte profissional, né? Mas o Claudinho falando isso até do jiu-jitsu, teve uma vez que eu e o Trave, a gente teve um desentendimento por causa de uma bobagem, e a gente ficou sem se falar há muito tempo, e acabou que o Claudinho foi o cara que foi realmente a pessoa que fez ali o meio campo para a gente voltasse a se falar. E o Trave, inclusive, me ajudou muito em vários treinamentos aqui de boxe para as minhas lutas. E a porrada comia solta. E uma coisa muito engraçada, porque quando eu falei para o Trave treinava comigo, já tinha acabado tudo. Eu falei, você vai ajudar o Murilo lá. Aí o Trave falou para mim assim, mas mestre, é para fazer luva com o Murilo? Eu falei, é para fazer luva com o Murilo. E aí eu falei, ele falou assim, mas a gente vai lidar com soco e tudo, fica tranquilo que não tem problema nenhum. Eu estou te falando, cara, quem está administrando sou eu, já acabou aquele problema. E aí era muito engraçado, que o Murilo estava se movimentando, aquela luva light, aquela coisa bem branda e tudo, mas se o Murilo apertasse mais um pouco, o Trave me olhava com o olho arregalado, e era muito engraçado, porque o Trave não queria nenhum problema de inimizade com o Murilo e tudo. Ele também sempre foi um cara assim, diferenciado na educação dele e tudo, e isso foi muito legal, que graças a Deus, depois eles tiveram muita história boa para contar. E Pedrão, você chegou aqui já um pouco depois, Marco Rua já treinava aqui, trouxe você para cá, mas como é que foi o ambiente, como é que te recepcionaram aqui na época? Para mim foi bem fácil. O Marco adorava o Cláudio, e um dia o Marco veio fazer um sparring aqui, eu até falei com o Cláudio, esse ringue era no chão, acho que o Murilo até falou isso. E aí o Marco me trouxe, vou levar meu aluno para treinar. E eu fiz até uma luva na época com o Joilson, o Flávio Almenda estava treinando também. Isso. E aí eu conheci o Cláudio. Chegou um momento que o Marco foi embora para os Estados Unidos, foi o que eu falei, o Marco foi embora, mas deixou o Cláudio aqui comigo. Então eu comecei a treinar com ele, já gostava, né? Encontrei uma casa aqui. E para mim foi maravilhoso, que o Cláudio sempre me puxava no meu limite, falava, Pedro, horário tal, vai estar lá. Eu estava sempre aqui treinando forte com todo mundo. Em relação à história do jiu-jitsu, para mim foi tranquilo, que quem mais brigou com o jiu-jitsu foi o Marco. Então eu era aluno do Marco, então não é que eu não passei muito por isso. E a história que o Murilo falou do Sérgio Ferrari, que é um amigo meu, pessoal desde novo, ajudou essa aproximação. Pouca gente sabe, o Murilo me ajudou muito, par de guarda, a gente marcava um treino de 6 horas, só eu e ele lá na BTT, na Lagoa, e eu sempre lutava com o wrestler, todo mundo queria lutar comigo, queria me botar para baixo, ninguém queria tocar porrada em pé. Aí o Murilo foi um cara que me ensinou muito, parte de guarda defensiva, guarda para sobreviver por baixo, até finalização. Aí a habilidade tem que ser um pouco maior, o Murilo que finaliza, né? Eu me defendo, fico em pé e o pau canta. Mas eu não apanhava mais por baixo, até hoje é uma coisa que eu passo até para meus atletas. Falo assim, cara, eu não apanho por baixo, isso eu devo aí, o Murilo me ensinou pra caramba.
E essa amizade foi crescendo por causa do Sérgio lógico, o Cláudio aqui, eu vinha para os treinos à noite, o Murilo estava aqui, acaba todo mundo se aproximando e todo mundo viu que era uma verdadeira besteira a gente ficar brigando entre a gente com o mundo crescendo, o MMA, falei assim, cara, vamos brigar lá fora, e se a gente tiver que brigar entre a gente, que seja lá fora, com uma coisa importante, por um título importante, e não aqui. Então, acho que, lógico, o Cláudio foi o cara que uniu muitas pessoas aqui, o esporte cresceu e o foco mudou, vamos brigar entre a gente aqui, jiu-jitsu, luta livre, boxe holandês, vamos brigar contra o mundo, Brasil contra o mundo, se for encontrar Brasil com Brasil, que seja num evento grande, que faça sentido. E olha o legado que esses dois deixaram, né? Que coisa maravilhosa, que exemplo para os alunos que eles têm, entendeu? Que o nome, tudo que fez e mantém aquela postura até hoje. Então essas coisas não têm preço, entendeu? Hoje eles estão passando isso para alguém, está ensinando, aquela chamada renovação. Então isso aí é muito legal e eu agradeço muito de ter participado disso tudo. Não tem preço para mim, entendeu? A consideração, o respeito e de ter mesmo contribuído ali, no mínimo, para que alguém pudesse alcançar um objetivo dentro do ringue.